Fala galerinha, estamos aqui em mais um episódio do Estação Pet no canal Vozes da Estação. Hoje estamos com uma mesa bastante recheada de pessoas importantíssimas, ilustríssimas e queridas. O Estação Pet que tem oferecimento do Pet Lapa, do Lapa News e da O7. Novamente aqui é uma honra receber o nosso médico comportamental, veterinário comportamental, que é o Luiz. Fala aí, Luiz, um pouco pra gente. Obrigado, gente, mais uma vez pelo convite. Estamos aqui para contribuir, né, sobre sempre, como a gente falou no primeiro episódio, né, sempre que for convidado estarei aqui. Obrigado, Vanessa, obrigado, Léo. E hoje vai ser um prazer conversar um pouquinho mais. Prazer é nosso. Estamos também com Vanessa Campelo. Piana Campelo, agora completo. É uma piada interna, gente, mas mais pra frente vocês vão entender do que se trata. Depois. Fala aí um pouquinho, Vanessa, pra gente sobre o tema e nosso outro convidado. Então, pessoal, hoje nós temos um convidado igualmente ilustríssimo, Arthur Barakizio, que é advogado e, o mais difícil de tudo, um síndico muito bem querido. Olha! Pela sua comunidade. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre um tema de extrema importância, que é pets em condomínios, e a gente tem aqui dois especialistas falando de pontos de vista que são diferentes, mas complementares, né? Então, do ponto de vista legal, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são as leis que estão envolvidas e os regulamentos que estão envolvidos com os pets em convivência dentro do condomínio, e do ponto de vista do comportamento, o que é que nós, enquanto tutores, devemos fazer, né? Quais as nossas responsabilidades para que esse ambiente se mantenha de forma harmônica. Então, Arthur, se apresente, fale um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Eu tenho uma experiência como advogado já há 20 anos e, como síndico de prédio, é o desafio maior da minha vida, e eu já estou há 7 anos enfrentando esse desafio de atuar lá na administração do condomínio onde eu resido com minha família. Então, eu creio que eu posso contribuir aqui um pouquinho para esclarecer como manter essa comunidade condominial rígida, saudável e que seja harmônica para todos que habitam, inclusive as famílias multiespécies. Maravilha. Muito obrigada, perfeito. Então vamos começar já, né, tocando nesse assunto. Quais são, Arthur, hoje os regimentos, as leis, os combinados dentro dos condomínios referente aos pets? Existe, não existe? Olha, Vanessa, eu acho que é importante a gente começar fazendo o que a gente deu uma rápida conversada aqui de bastidor, que é fazendo uma contextualização. Do ponto de vista jurídico, a gente, desde o Código Civil de 1916, se qualifica os animais como objetos, ou seja, mera res. É como se fosse uma coisa inanimada que não tivesse vida. A qualificação jurídica do Código de 1916 era nesse sentido. Quase que 100 anos depois, no Código Civil de 2002, essa caracterização, acreditem, se manteve inalterada. Então, a qualificação jurídica, do ponto de vista dentro do arcabouço ali normativo do Código Civil, permaneceu a mesma, dando a mesma qualificação jurídica para os animais. Ocorre que de 2002, desse código mais atual, para a atualidade, em 2024, a sociedade mudou por completo a visão em torno desses animais, tidos animais de estimação ou pets. Então, com essa mudança do comportamento social e da visão da sociedade em relação a esses animais, o direito tem que tentar alcançar e correr atrás para regulamentar. Então, quando a gente pensa normalmente no direito, a gente normalmente já faz essa pergunta: tem lei sobre a matéria? Mas é mais importante a gente entender nesse início que o direito ele não tem como única fonte a lei. A lei é uma das fontes, mas há outras tantas. O costume, e o costume nasce dentro do seio da sociedade, dentro da sociedade é onde nasce o costume, e depois, a partir da convivência em torno desses costumes, isso gera conflitos dentro da sociedade, que são levados aos tribunais, e a partir daí se firmam as jurisprudências, que são as decisões, os entendimentos dos tribunais sobre aquela determinada matéria, e que constitui uma outra fonte do direito. Então, hoje, a gente continua com o Código de 2002 vigendo, tratando os animais de estimação como coisas, como se fossem objetos inanimados, como se fosse um copo, um carro, um microfone,
mas dentro dos tribunais e dentro principalmente do seio da sociedade, já há todo um outro enquadramento para essa espécie de animal. Então, hoje se entende que é um ser que é dotado de uma sensibilidade, que tem uma caracterização importante dentro dos núcleos familiares, tão importante a ponto de se conceituarem hoje em dia as famílias multiespécies. Então, dentro do direito, hoje a gente pode dizer que os animais de estimação têm uma posição de destaque totalmente diferenciada do que está previsto no Código Civil de 2002. Veja que responsabilidade é nossa, né? Assim, enquanto sociedade, nesse período tão curto, caminhamos muito, mas o quanto que a gente precisa fazer de ajustes referente à nossa compreensão sobre essa relação para que a gente possa resguardar aí essa sociedade para essa convivência harmônica, né? Que a gente vinha conversando aqui E já. aí a gente vai para Luiz no quesito do qual é o impacto da importância, né, do bom comportamento nos pets no condomínio, além dessa parte jurídica. Então, total, né? Então, a responsabilidade hoje do profissional do comportamento é muito grande. A gente lida com questões desde cães. Acho que o Arthur, que é profissional do direito, deve ter relação direta também com isso, né? De conflitos entre cães que latem em excesso, que incomodam o direito do vizinho do lado. Então, a gente às vezes tem, eu preciso resolver isso por tanto tempo, porque eu já recebi uma notificação no condomínio, já recebi ligações do advogado do meu vizinho. Então, às vezes, a gente lida com uma situação muito aguda e muito problemática de ordem social daquele ambiente mesmo, né? E, às vezes, tem um cão que passeia e late para uma pessoa, que avança, ou que já houve um histórico de ameaçar uma criança, uma pessoa idosa. Então, a gente lida com temas muito sensíveis e a gente tem que tentar entender aquele contexto de saúde, de comportamento do animal, de conjuntura da família, de como a pessoa está dedicando seu tempo no dia a dia àquele animal, atendendo necessidades do animal e atendendo necessidades da família. Porque hoje todo mundo trabalha, sai, e a gente tem que esclarecer para as pessoas, olha, não é saudável esse tempo excessivo que o seu cão fica num apartamento trancado. Então você precisa buscar essa alternativa. E a gente não vem só, como a gente já vem conversando, não vem só no papel de adestrar, de fazer senta, deita, fica, ou um treinamento que resolva só o problema do ser humano. Não, o cachorro parou de latir, eu vou usar essa e aquela ferramenta, e o cachorro vai parar de latir, eu resolvi o meu problema. Mas e o cão? O que significa aquele sinal clínico, né? Da mesma forma que a gente tem na clínica geral, um transtorno gastrointestinal que causa um problema, um vômito. No comportamento a gente também tem sinais clínicos. E os sinais clínicos são, o cachorro está latindo em excesso. Mas por que ele late em excesso? O cachorro está avançando, mas por que ele avança? Então, por isso, aí que o veterinário vem para coordenar, entender e fazer que as pessoas entendam. Porque não adianta nada. Eu às vezes saio de minha casa 6h30, ontem mesmo saí de 6h30 da manhã, treinei cachorro até o final do dia, até as 18 horas. Eu sei treinar cachorro. Mas e a pessoa que convive 24 horas? Eu tenho que fazer ela entender como atender aquelas necessidades e como dar continuidade ao meu trabalho. Na verdade, grande parte das questões que surgem, né, de conflitos dentro dos condomínios, imagino eu, né, relacionados aos pets, vem dessa questão dos comportamentos inadequados, né? Sim. E aí a gente tem que fazer esse equilíbrio aí desses combinados, desses regimentos que ainda estão sendo construídos, né, dentro dessa nova compreensão dessas relações do cão dentro de casa, e essas responsabilidades que os tutores têm também, né, para construir essa harmonia dentro do ambiente do condomínio, né? Eu moro em prédio, então assim, é bastante... A gente tem muitas rotas e muitos manejos que a gente faz diferenciados para que a gente incomode ao menos as outras pessoas, né? É algo que faz parte das estratégias até de treino que o Luiz passa para os alunos. Existe... Pode falar. É algo, viu, Vanessa? Conforme você falou aí, de regular esses comportamentos, e aí eu faria aqui, inclusive, um temperamentozinho a mais, um adendo, que é não apenas o comportamento dos cães. A gente tem que pensar no comportamento hoje do ser humano. Com certeza. Em primeiro lugar. Com Tutores certeza. ou não tutores. Perfeito. Né? As pessoas precisam relembrar de dialogar. Sim. Da importância do diálogo, da importância de conviver, e conviver é conviver também com o diferente.
e aceitar o diferente de maneira dialogada, né, para tentar tornar a convivência harmoniosa. Perfeito. Sem o diálogo, com pet ou sem pet, o caminho não é um caminho virtuoso. Sim. Então é importante resgatar o comportamento, com certeza através do treinamento no que se refere aos pets, para evitar situações de desconforto, mas, sobretudo, trabalhar o aspecto comportamental humano. Perfeito. Isso é fundamental. E especialmente, teve uma fala que você trouxe assim que eu gostei bastante mais cedo, e que conversa bastante com o que eu acredito, né? Quando a gente mora em um condomínio, é uma casa que é de todos, né? De todos aqueles que estão ali. Então não é só minha. E como é que é pra gente conseguir equilibrar aí esses quereres, essas particularidades de cada um? Eu tenho algumas questões que eu observo, por exemplo, alguns condomínios querem barrar os cães por tamanho. Olha, aqui só pode ter cão do porte tal, ou da raça tal. Existe isso? É possível? Dentro da linha do que a gente apresentou naquela primeira contextualização, o que é que a gente tem hoje de orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto? O Superior Tribunal de Justiça, para quem não é da área jurídica, é o maior tribunal do país em matéria infraconstitucional. Então, em matéria de legislação federal, a última palavra é a palavra do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Existe uma decisão do Superior Tribunal de Justiça datada de 2019, então é uma decisão recente, que ela diz que é inválida a disposição de convenção condominial que veda, proíbe de maneira genérica cães nas unidades condominiais. Então aqui eu faço a seguinte ressalva, eu abro o seguinte parêntese. É necessário que a gente distinga o que é a área privativa da área comum, em primeiro lugar. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela veda essa proibição genérica dentro do apartamento. Ou seja, você não pode proibir que Vanessa, ou que Luiz, ou que Pedro tenham dentro do seu apartamento um cão, de maneira genérica. Sim. Mas a convenção ela pode restringir nas áreas comuns. Porque dentro do que é a sua área nuclear, e aí a sua área privativa, que é a sua casa, você tem um aspecto de liberdade maior. Porque você só divide com quem você quiser. Mas na área comum, você divide com todo mundo que mora no condomínio. Então a sua liberdade diminui, porque a liberdade da gente sempre tem que observar a liberdade do outro, não é? Então, assim, no que se refere ao entendimento da justiça, a justiça diz que o condomínio não pode proibir para dentro do seu apartamento, mas para a área comum. Então isso é possível você ter esse tipo de regulamentação. Ficou claro? Ficou. Eu tenho uma dúvida em relação a essa questão das áreas comuns. Por exemplo, a pessoa que tem um pet, ela precisa sair com o pet dela. E aí, como é que a gente vai criar essa estratégia? Porque dentro da minha casa, ok, isso não muito tem me como interessa. ninguém... Essa pergunta me interessa muito. Olha só. Então, dentro da minha casa tá claro que eu tenho liberdade de escolher o animal que eu vou ter comigo. Agora, eu vou precisar, em algum momento, levar esse pet para fora do meu prédio, porque ele precisa fazer as necessidades básicas, ele precisa caminhar, pensando aí na qualidade de vida dele. E aí, como é que a gente pode fazer esses acordos? Porque vai ser uma área comum, por exemplo, eu descer o elevador. Existem alguns cães que têm questões, aí Luiz pode até falar muito melhor, mas algumas questões físicas, por exemplo, que não permitem, ou o próprio tutor, que não permitem que ele desça de escada, porque eu sei que em alguns lugares as pessoas querem direcionar que seja só na escada. Existe alguma coisa também relacionada a isso? Aí a gente já tem que fazer um acordo de... Vamos lá. Dentro do arcabouço do que é o ordenamento jurídico da gente, a gente, dentro das normas gerais, que é a Constituição, Código Civil, a Lei de Condomínios, a gente não tem uma capitulação própria trazendo esse tipo de detalhe fino. Tá? Então, qual seria a norma que poderia orientar esse tipo de detalhe? A norma aqui seria a Convenção do Condomínio. Ou então o regimento interno do condomínio. Mas e aí, Arthur, e se na convenção não tiver? Por exemplo, na convenção do meu prédio tem, só para fazer o ponto. Então, na convenção do meu prédio diz, é proibido andar em área comum, mas é permitido fazer o trajeto para sair do condomínio. Pega-se o elevador de carga, desce, vai pelo local tal, assim, assado, e sai pelo portão. Ou seja, está lá dito como é o procedimento. Arthur, e se não tiver? Das duas, uma. Ou os administradores do condomínio criam esse procedimento de maneira autônoma, ou então eles submetem
e eu acho que é até o adequado a se fazer, de submeter este quesito, este ponto de deliberação em assembleia. Porque a assembleia que é o órgão máximo deliberativo do condomínio. Normalmente, quando a gente fala de condomínio, a gente pensa o síndico, como se o síndico fosse ali quase que Luís XIV, l'état c'est moi, ele dita tudo. Não é para ser bem assim. Na verdade, o síndico ele é para ser um facilitador entre a comunidade condominial como um todo e criar situações ali de convivência, de harmonia, mas sobretudo através da provocação da autoridade máxima lá dentro, que é a Assembleia do Condomínio. Então, na dúvida, eu submeto esse assunto a uma Assembleia e valido o procedimento que eu entendo que é correto. Levo para a Assembleia, o procedimento é esse. Tá ok? Nesse sentido. Ah, ótimo. Eu fico pensando assim, a nível de comportamento também, né? O que faz com que as pessoas elas tenham essa restrição maior dos espaços, e aí eu não me refiro aos espaços, às áreas comuns, mas, por exemplo, tem alguns locais que querem que o tutor leve só o cachorro no colo. E aí a gente sabe que tem pessoas mais velhas, que também têm cães, que têm problemas, né, de coluna ou alguma questão de saúde própria e que isso fica inviável, né? E aí como que a gente pode fazer combinados que sejam mais saudáveis e que partam do bom senso? Porque pelo que você tem falado, assim, parte de um bom senso, né? Da gente pensar o que vai ser possível para todos e o que é justo para todos os lados sem que a gente invada, né, o espaço do outro. Ou é um cão gigante, um cão de 60 quilos, ou um cão de 60 quilos, exatamente. Então, não existe. O Golden, que é um cão super famoso, né? Um cão que chega aí perto de 60 quilos, não é? 35. Eita, fui longe. Mas, eu acho que é um Golden gordinho. Para que aqui, assim, do ponto de vista, né, finalístico, pragmático, para que a gente cria normas na sociedade? Qual que é o objetivo da gente ter uma normatização? O objetivo é que a gente consiga conviver e conviver de uma maneira positiva. Sim. Que a gente saiba o que esperar um do outro e não seja surpreendido, e isso permita que a gente conviva de uma maneira mais harmoniosa, mais saudável. Pelo bom senso. Então, assim, já que o sentido de existir uma normatização é essa, dentro até da linha do entendimento que foi criado pelo Superior Tribunal de Justiça, né, no que se refere a pets em condomínios, se privilegia o que a gente chama de 3 S's. Segurança, saúde e sossego. Então a gente tem que temperar essas normas, esses procedimentos, esses entendimentos sobre esse tema, de modo a preservar a saúde, o sossego e a segurança das pessoas que gravitam em torno daquele condomínio, sejam moradores, frequentadores, trabalhadores, enfim. Essa é a ideia, é que a gente consiga criar cenários. E aí esses cenários precisam ser pensados de uma maneira política, dentro ali da entidade, da comunidade condominial, de modo a facilitar esse convívio, preservando esses 3 S's. É o que a gente busca, é o ideal. Me fez pensar aqui, né, sobre como a gente precisa, a partir desse olhar, ter o ponto de vista do tutor com cão e da pessoa que não tem o cão e que pode vir a não gostar ou ter medo ou fobia, né? E como a gente vai precisar ficar exatamente aqui nesse meiozinho, né, para equilibrar. E como o trabalho, como você disse no início, com os tutores de cão, né? Como a gente educar essas pessoas através do trabalho do comportamento, porque o trabalho, que eu posso lhe afirmar que a maior parte do trabalho de Luiz não é com o cachorro em si, é com os tutores, né, Luiz? Muito. Vai aprender a treinar o cachorro e o tutor também. Porque é isso, a gente sempre conversa muito, eu conversas muito sinceras com todas as pessoas que procuram meu serviço, né, Vanessa? Porque precisa ser, gente. Então eu preciso conscientizar essa pessoa que, assim, não vai existir o melhor treinador do mundo que vença a carga horária de convivência que você tem com o seu pet. Então não adianta você contratar um profissional do comportamento que vai ali 1 hora, 50 minutos, 2 horas por semana e ele consiga ajustar tudo se você não der manutenção. Não vai. Você está jogando, e eu falo muito assim, se você for por esse caminho, você está jogando dinheiro fora e você está perdendo tempo. Né? Porque o trabalho do comportamentalista, do adestrador, é justamente te ensinar e te municiar de informações para que você conviva com o cão. Porque você não procurou um profissional para que ele tenha o cão para ele. Você não está doando o seu cão para aquele profissional. Você está buscando como mudar aquele comportamento. Sim. E como você muda o comportamento se você não continua, se você não faz, se você não cumpre o mínimo da agenda que a gente propõe?
Então, e às vezes se você não tem compreensão do mínimo, né? Acho que uma grande questão social hoje que a gente tem é o cão evoluiu para compreender a espécie humana. Então, hoje eles são ótimos leitores, eles compreendem as emoções, as expressões, eles têm uma habilidade que está longe da gente compreender o que é o olfato, né? Muito. Que é uma sensibilidade olfativa gigante. Então, eles conseguem sentir as nossas mudanças, inclusive hormonais, né? E a espécie humana não evoluiu para compreender a espécie canina. Então, hoje a gente tem uma compreensão muito pequena de como os cães interagem, como os cães se comunicam. E aí, o que acontece? Imagino que uma grande parte da demanda de Luiz seja: eu moro em um prédio, eu tenho um problema com o meu cão em relação à minha comunidade, aí eu preciso agora correr atrás de alguém para me ajudar. Quando se a gente fizesse isso com antecedência, né, a gente teria aí grande parte dessas questões diluídas ou até que não surgiriam, minimizadas, né? Minimizadas. É o que a gente conversou no primeiro episódio aqui, né? A gente falando da importância de a gente discutir falar sobre comportamento desde a primeira vacina, desde o primeiro contato, ou até antes da vacina, naquela consulta pediátrica. Às vezes a pessoa pegou o cão, ele não bateu ali na data certa que vai fazer a vacina, mas procurou o veterinário para ver o que é que precisa. Preciso fazer um exame, preciso ver, preciso avaliar. E o veterinário, e como a gente falou, é um trabalho com o médico veterinário, com o médico veterinário clínico que está ali no dia a dia. Conversar sobre o tutor, sobre comportamento, sobre a importância da gente não vou evitar, porque assim, às vezes a gente pode ter um cão muito bem treinado que existem vieses ao longo da vida que esse cão ele vai ter um comportamento ou outro, independente se você treinou ou não. Mas se você tem um profissional de perto, né, isso eu acho que é muito minimizado. A gente já vê logo ali, já entende melhor, não deixa que essa coisa piore. Seria até aquela diferenciação entre soro e vacina, ou seja, é muito melhor você vacinar. Exato. E acautelar o problema futuro do que você tentar remediar depois do problema já instaurado, né? Exatamente. E sabe que tem um ponto aqui que Arthur trouxe mais cedo, muito bacana e que conversa com algo que Luiz fala o tempo todo também. A gente pensar nessa estrutura desse prédio, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, Arthur, a pessoa pensar na estrutura dessa comunidade, o quanto que a gente combina com essa comunidade antes de você escolher uma comunidade, sim, né? Com certeza. É importante ter esse filtro, né? Quer dizer, a gente, ao invés de estar discutindo, de repente, mudar a normatização de um determinado condomínio, de repente é interessante você, na mesma linha do que se faz com o pet, você se antecipar do ponto de vista comportamental, analisar qual é o perfil daquela comunidade e verificar se de repente o seu propósito de vida, a sua proposta, a sua filosofia e até o seu pet vão ser bem ambientados ali naquele lugar. Então isso passa por uma análise da convenção de condomínio e do regimento interno, que poucas pessoas se preocupam de olhar antecipadamente. As pessoas vão lá no prédio, olham e dizem: gostei do prédio, gostei da área comum, tem uma academia legal, apartamento assim, assado, gostei, vou ficar. Mas e aí? Você analisou qual é o perfil de moradores daquele prédio? Você analisou o conteúdo das normas daquele prédio? É permitido o pet lá dentro? Então, assim, é melhor você se antecipar a essa leitura do que você simplesmente arriscar, né? Esses detalhes são bastante importantes. A conversa está muito boa, muito legal. Para você que está chegando agora, caiu de paraquedas pelo algoritmo, esse é o Estação Pet, que aqui no canal Vozes da Estação, hein? Mantenha-se, continue com a gente, fique até o final do vídeo, marque, compartilhe, clique no sininho para ficar atento às notificações quando tiver vídeo novo. Vamos para o próximo bloco, ainda tem muito para a gente abordar aqui sobre esse assunto, condomínios e pets. Fique sempre bem informado, antenado com tudo que acontece em Salvador, www.lapanews.com.br, esporte, cultura, economia e muito mais. Lapa News, você conectado. Pet Lapa, sua loja de pet no coração da cidade. Pet Lapa, tudo para o seu pet. Estação da Lapa, primeiro piso. No próximo bloco a gente vai abordar mais sobre essa questão da implementação, doutor, dessas normativas e regimentos dentro das convenções.